Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos à nossa roda de conversa. Vão entrando, vão se achegando aí, que a nossa roda está apenas começando. E hoje nós vamos falar sobre a nossa alimentação, né? A nossa alimentação é um dos tratamentos mais eficazes para a nossa saúde. Tendo uma dieta saudável, equilibrada, harmônica, em seus sabores e cores, estaremos nos fortalecendo, acumulando energia para a nossa vida diária, para a nossa luta, para o nosso dia a dia, ficarmos mais fortalecidos e assim não adoecermos. Esse é o objetivo da nossa roda de conversa, falar sobre saúde. Então, se você gosta desse tema, vem, entra na roda junto com a gente e vamos conversar. Bom, boa noite para todas, para todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui em mais uma quarta-feira na nossa roda de conversa, né? Lembrando vocês, né, que para a gente é muito importante, além da gente ficar muito feliz, de vocês irem curtindo, né? Então, curtir aí a nossa página, curtir esse vídeo, né? Fazer seus comentários, né? Que como a Cristina, né, a Lisa, dando boa noite para a gente também saúda vocês, né, com uma boa noite mesmo, né? A Isabel agora também entrou aqui com boa noite. A outra Lisa, olha, duas Lisas acompanhando a gente, só que uma é Lisete e a outra é Mona Lisa, né? Então, olha, vamos interagindo porque acaba ajudando bastante o nosso vídeo e também no Facebook a reconhecer esse vídeo como bastante interativo. Então, à medida que vocês vão, né, fazendo os comentários, a gente vai falando aqui sobre o nosso tema de hoje, que é sobre a saúde, sobre a alimentação, né? Então, as cores, né, do nosso prato, da nossa comida, os sabores que a gente coloca, né, dentro do prato, tudo isso aí é muito importante. Então, à medida que a gente for falando, vocês vão aí comentando como que vocês têm feito, porque o Facebook vai reconhecendo como interatividade. E aí acaba deixando então o nosso vídeo mais em destaque. Quando as pessoas, por exemplo, forem pesquisar, né, no Facebook sobre alimentação, né, sobre comida, sobre sabores, aí um dos primeiros que aparece na pesquisa, se é bastante comentado, acaba sendo então esse vídeo. Tá? Então, curtam, compartilhem e façam seus comentários. E também, quem não puder acompanhar até o final, ou então quiser rever o nosso vídeo outra hora, pode estar voltando aqui nessa página do Facebook, ou então, né, encontrar o nosso canal no YouTube e mesmo no Instagram. Né? Qualquer um dessas redes sociais, vocês vão estar encontrando o vídeo e revendo, ouvindo, né, novamente aquilo que a gente vai partilhar com vocês agora. Né? Então, falando sobre alimentos. Né? Espero que depois que a gente terminar a nossa roda de conversa hoje, os nossos pratos sejam bastante harmônicos, né? Sejam bastante saborosos. E aí, além de fazer bem, né, para o nosso corpo, né, para a nossa apreciação, que também faça bem para a nossa alma, né? Uma refeição em equilíbrio. Isso é muito bom. E uma coisa que a gente sempre fala, né, Mauro, que o pessoal acha que a acupuntura é só colocar agulha, né? E hoje a gente vai falar da dietoterapia. Aí as pessoas já imaginam, vai falar de dieta. Não, não é essa dieta que a gente ouve falar, não. Né? É uma dieta totalmente diferente. A dietoterapia chinesa, quando a gente fala nessa palavra dietoterapia, a gente está falando de como comer, como se alimentar. Então é bem diferente. A gente aqui não vai contar caloria, aqui a gente vai contar o aspecto energético da comida, do alimento que vai nos fortalecer. Então é legal a gente já deixar claro isso. Então, quando a gente falar em dietoterapia,
Estamos falando de alimentação, cuidados no que a gente coloca para dentro do nosso organismo, tá bom? Então, estamos falando do aspecto energético da comida. Porque, olha, a medicina tradicional chinesa, né, que é aquilo que eu e a Salete, a gente tem habilidade para trabalhar, né, especialização, né, nos nossos atendimentos, ela é bastante completa. Completa no sentido de, né, não é só acupuntura. Muita gente acha, né, ou pensa assim, né, a medicina tradicional chinesa é a acupuntura, ou então nem sabe que a acupuntura faz parte da medicina tradicional chinesa. Né? E essa medicina que na China existe há mais de 3 mil anos, acredito que há mais de 5 mil anos, né? Ela se compõe de 5 pilares, tá? 5 bases de tratamento. Então, para a gente poder fazer um bom tratamento, um bom acompanhamento, né, na medicina tradicional chinesa, além de utilizar as agulhas, né, e a mocha bustão seria aquecer os pontos, né, mesmo os pontos que a gente utiliza para puncionar a agulha, a gente também aquece através da mocha bustão. Né? Então, além desse recurso, dessa técnica, também faz parte da medicina tradicional chinesa a dieta. Né? Então, como a Salete falou, não é dieta no sentido né, durante alguns meses ou durante um período, alguns anos, eu vou seguir essa dieta. Não, não é nesse sentido. Mas a dietoterapia significa a nossa alimentação para a vida inteira dentro de alguns critérios, né, que, combinados, favorece a nossa saúde de uma forma assim potencial. Né? Então, a dietoterapia, a acupuntura, a fitoterapia, né, chinesa, que também são a base das ervas, né, é outro pilar. A massagem, né, então o shiatsu, né, a massoterapia, também faz parte, é outro pilar da medicina chinesa, e também o Qigong. Né? Qigong são exercícios, são posturas que a gente faz para que a energia flua bem no nosso organismo. Então, esse conjunto é que forma a medicina tradicional chinesa. Então, quando alguém vai, né, na nossa clínica consultar com a gente, ou mesmo à distância, né, a Salete tem feito atendimentos à distância por causa do isolamento social. Então, quando a gente vai tratar, né, não é só com as agulhas, mas para que seja um tratamento mais completo, a gente vai também abrangendo essas outras técnicas. Né? E a alimentação é uma das bases, é um dos pilares. Tá? E aí por quê? Porque a dietoterapia ela tem como objetivo tonificar os nossos órgãos. Então, para que eles estejam bem fortes, sadios, precisa de uma alimentação que vá preencher as necessidades dos nossos órgãos vitais. Né? Também essa dieta, né, então essa alimentação dentro da medicina chinesa, ela tem como objetivo equilibrar a nossa energia. Tanto que tem dia que a gente está agitado demais. Outro dia a gente não tem coragem para nada. Então como que a gente vai dar o equilíbrio para a nossa energia? Através dos alimentos. Né? Então, objetivo da dietoterapia chinesa. E com isso, fortalecendo os órgãos e equilibrando a nossa energia, promove a nossa saúde e a boa nutrição. Tá? Então, basicamente, então, a primeira coisa que a gente pensa na hora que a gente for falar da dieta é alimentação saudável e natural. Então, quanto mais natural são os nossos alimentos, aquilo que a gente consome, o que a gente coloca no nosso prato, mais então a gente vai promover a saúde,
vai fortalecer os órgãos, vai equilibrar a nossa energia. Né? Os alimentos, além de ser esse suporte para o nosso corpo, é também suporte para a nossa mente. Olha aí, às vezes quando a gente está meio, né, com a cabeça cheia, ou então uma confusão danada, ou esquecimentos, né? A alimentação é suporte para tornar a nossa mente também melhor. Né? E aí, vamos observar, e é isso que a gente vai estar conversando aqui. Vamos observar o que a gente come, né? Vamos observar o sabor. Né? Então, olha, enquanto a gente está conversando, vocês já pegaram os chás de vocês, né? Então, eu estou apreciando aqui o meu chá, a Salete também. Então, olha, o sabor desse chá que eu estou tomando, vocês conseguem adivinhar? Claro que não, né? Mas eu sinto o sabor do chá, né? Tem a ver com essa dietoterapia. O aroma, né? Então, sentir o aroma do chá, né? No caso aqui, né? Ou então, na hora que a gente vai almoçar, vai jantar, o nosso café da manhã, da tarde, né? Sentir o aroma dos alimentos, a cor, né? A cor, vocês vão ver, e a gente vai falar, influencia muito nessa dieta, influencia muito em cada órgão que vai fortalecer. A temperatura dos alimentos também tem a ver. Tem épocas do ano que nós precisamos de consumir alimentos quentes. Tem época que precisam ser alimentos frios. Né? Quando chega a noite, por exemplo, né? Preferência alimentos quentes, não alimentos frios. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. A textura dos alimentos. Desde a hora que a gente vai preparar, né? Então colocar a mão na massa, enquanto a gente está sentindo a textura de cada alimento que a gente pega, né, para fazer essa preparação, até a textura quando o alimento chega na nossa boca, também é importante, também está relacionado a cada órgão nosso. Né? E vocês sabiam que quando a gente consome um alimento, esse alimento tem um movimento próprio dentro do nosso organismo. Tem alimentos que sobem, tem alimentos que descem, tem alimentos que dispersam, tem alimentos que concentram. Então, quando a gente vai fazer a nossa refeição, os alimentos precisam estar em todas essas direções. Tem vezes, quando a gente está, né, muito agitado, aí precisamos de alimentos que levam a gente mais para o interior, para a direção interna. Tá? Quando a gente está muito quieto, né, não quer nada com nada, aí a gente precisa consumir alimentos que têm direção para fora. Então, olha, tudo isso a gente pode e deve observar quando a gente vai preparar as nossas refeições. Aí dá para a gente fazer muitas coisas e curar também muitas doenças. E aí, aproveitando todo esse tema, eu vou querer agora passar então uma proposta para vocês, uma ideia. Não sei se vocês já ouviram falar do jardim das sensações, né? Jardim sensorial. Só que aqui eu mudei um pouquinho. Eu coloquei a horta sensorial. Por quê? A gente vai hoje conhecer os alimentos. Só que muitas vezes a gente não está se religando com essa natureza, com esse alimento. É tão automático esse alimento chegar na nossa mesa que a gente perdeu esse religar, né? Religar ao alimento. Então, eu trago hoje para vocês essa proposta para a gente fazer esse religamento. E a gente vai fazer isso com as nossas próprias mãos. Eu tenho certeza, gente, que vocês já fazem isso em casa. Eu não vou falar nenhuma novidade aqui para vocês. A gente já tem esse contato com a natureza, tá? Então, essa ideia, o que que é?
é a gente produzir a nossa própria horta. Ela pode ser pequenininha, em um vaso, ela pode ser grande, em vasos grandes, ela pode ser no chão, não tem problema. O espaço que você tiver, mãos à obra para a nossa horta, para nosso. Vamos mexer os nossos 5 sentidos aí e aprender a nos alimentar novamente. O primeiro sentido, o olfato. O olfato, ele é estimulado pelo aroma, né? Pelo aroma das plantas. Por exemplo, eu aqui estou tomando um chá de erva doce. Tem um cheiro típico, um cheiro muito gostoso. Então, a gente começar a estimular o olfato lá nas nossas plantinhas. Então, tem muitas plantas, né, que a gente mexeu nela, a gente já estimula o olfato, a gente já traz essa sensação para dentro de nós. Nós temos o capim-cidreira, né, que é o capim-santo, temos a lavanda, hortelã, o gengibre, a cebolinha que a gente tanto usa, a arruda. Então, são plantas que nós podemos ter em casa para estimular o nosso olfato. Então, a gente vai começar a dar corpo a esse jardim, a essa horta sensorial nossa. Depois a gente vai para o paladar. O paladar a gente tem as ervas aromáticas, né? Que eu tenho certeza que todo mundo tem em casa. Aqui eu estou falando, esses exemplos que eu estou dando para vocês, são todos exemplos que nós temos aqui na nossa horta. Então, nós temos um manjericão maravilhoso, que eu amo manjericão. Para mim, é um gosto, assim, na língua muito bom do manjericão. Então, o manjericão, o coentro, a salsinha, todos eles vão trabalhar o paladar. Né? Nós temos também a questão do paladar frutas. Aqui nós temos a mora, deliciosa. Nós temos lá na clínica jabuticaba, né, Mauro? O pé de jabuticaba lindo. Temos também o figo. Tá vendo? Tudo frutas que a gente consegue trabalhar em casa e trabalhar o quê? O sensorial, o paladar. O morango. Salete, até se vocês verem o nosso não, né, da minha irmã, o pé de figo que tem aqui, vocês vão até se espantar, né? É um vasinho pequeno, mas tá dando figo, olha que beleza, né? Então, quando se tem carinho, dedicação, né, cuidado, não importa o tamanho do espaço que a gente tenha ou que não tenha, jeito sempre dá. Sim. Então, o paladar, a gente olhar o que a gente tem em casa e o que vai estimular, renascer novamente esse paladar dentro de cada um de nós. Depois, nós temos o terceiro, que é a audição. A audição, também todos nós escutamos o barulho das folhas, né? As folhas quando balançam ao vento, o barulho da chuva nas plantas, nas árvores, nas folhagens. E a visão. A visão são as cores vibrantes, né? Nós aqui em casa nós temos a capuchinha, temos a lavanda, calêndula. Essa semana abriu, né? Nós temos 2 pés de quiabo, abriu a flor do quiabo. A coisa mais linda que é aquela flor do quiabo. Eu fiquei apaixonada por ela. Então, a visão, estimular a visão para as cores vibrantes. Então, o jardim, gente, a horta, para mim, né, para mim é uma reconexão. Eu trabalho isso para restabelecer, para recarregar as baterias no final do dia. Para mim é um tratamento. E a partir daí eu trabalho todos os meus sentidos, né? Tem folhas, a questão do tato, né? Que eu esqueci, o tato, que é o quinto. O tato, aquelas folhas de textura, né? Nós temos lá na clínica a hortelã-pimenta, ela é mais grossa, é uma folha mais grossa e tem um cheiro também muito gostoso. Temos a grama também, vamos trabalhar o tato na grama. E tem também o peixinho. O peixinho a gente pega ele assim, ele é meio peludinho. Então você vai ali e sente. Tá vendo? Os 5 sentidos eu consigo estimular na alimentação. E isso tem que estar no meu prato. Isso tem que estar dentro do meu prato,
que vai para dentro do meu organismo. Então, olha, quando a gente fala dos alimentos, começa na origem. Né? Então, desde a forma como a gente cuida, né, como a gente recolhe, é claro que não é tudo que a gente consome que a gente dá conta de produzir aqui em casa, né? Nem não tem espaço para isso e tem muitos alimentos que a gente nem sabe como produzir, né? Mas aquilo que a gente puder, né? Como a Salete acabou de descrever agora, nem que fosse um tempero, né? Uma salsinha, né? Uma cebolinha, é fácil plantar, é possível plantar. Então, fazendo isso, a gente já começa a falar da dietoterapia. A gente já começa a preparar as nossas refeições. Então, isso é muito bom, né? E é importante a gente fazer, porque então, do início até o final, a gente tem uma participação, né, na produção também. Né? Então, isso é muito, muito rico para a gente, né? E um outro dia, a gente até pode falar aqui, a Salete fez várias experiência é um modo de falar, né? Mas já produziu também, várias vezes, né? Sementes germinadas, né? E brotos. Né? Então, broto de trigo, olha só, e é muito nutritivo, né? Broto de feijão, né? Broto de alfafa. Ó, broto de alfafa tem uma riqueza nutricional muito grande. Tá? Então, dá para a gente fazer, dá para a gente produzir esses brotos, essas sementes germinadas e o valor que a gente vai ter desses alimentos é indescritível. Tá? Então, vamos, né, desde o início, desde a origem, né, ali da produção, também participar. Né? Bem, a Salete falou aí, um dos nossos sentidos é o paladar, né? O sabor das coisas. E como a gente tem falado desde da primeira roda de conversa nossa, como também a gente se baseia muito na medicina chinesa, existe nos tratamentos os 5 elementos da natureza, ou os 5 movimentos, que acaba norteando, através desses 5 elementos, a gente consegue pensar uma estratégia de tratamento de saúde. Né? Porque então, esses 5 elementos da natureza, os 5 movimentos da natureza, estão relacionados aos nossos 5 órgãos mais importantes, que é o rim, o coração, o fígado, o pulmão e o baço pâncreas. Opa, foi 6? Não, é que o baço pâncreas é considerado, então, dentro da medicina chinesa, como um órgão só. Né? Então, esses 5 órgãos, eles dão origem aos outros órgãos do nosso corpo. Eles são essenciais. E aí, através desses 5 órgãos, a gente vai baseando todos os tratamentos. Tudo é possível a partir desses 5 elementos, desses 5 movimentos. Né? E cada um desses 5 órgãos está relacionado a um sabor. Então aí, pode anotar se quiser, né? Fiquem à vontade. Ou então, rever o vídeo depois para guardar, gravar esses 5 sabores que precisa fazer parte do nosso prato. Nas nossas refeições, tá? Assim, para ser uma refeição equilibrada e harmônica, precisa conter esses 5 sabores. Ou em um prato só, ou então você pode até fazer um planejamento. Né? Cada dia da semana você concentra mais em um desses sabores. Agora, se os 5 sempre fizer parte do seu dia a dia, nem que seja através de um tempero, uma pitada que você coloca, já é o sabor relacionado àquele órgão, então a nossa alimentação fica muito mais equilibrada. Né? Então anota aí, olha, os 5 sabores. Né? O rim,
ele se dá muito bem, ele se fortalece com o sabor salgado. Só que esse salgado não é o sal, e muito menos o sal refinado. Esse salgado é o salgado de sabor próprio dos alimentos. Né? Agora, em um alimento, em um prato que a gente vai preparar, né? Não tem nenhum alimento ali que está relacionado ao sabor salgado, então põe uma pitadinha de sal, né? Pouca coisa. Porque também, por outro lado, se tem excesso de sal, acaba prejudicando o rim. Então, sabor salgado está relacionado ao rim. Por outro lado, excesso de doces sobrecarrega o rim, ou melhor, deixa o rim com deficiência. Então, olha, salgado fortalece, natural, um salgado natural. Agora, excesso de doce já é contraindicado para quem tem problemas renais. Tá? Coração. Coração está relacionado ao sabor amargo. Tá? Então, quando a gente consome algum alimento que é amargo, hoje mesmo a Salete comeu um pouquinho de jiló. Olha aí, né? Jiló é amargo, faz bem para o coração. Claro que não pode ser abusivo, né? Abuso de amargo acaba sobrecarregando também. Por outro lado, é contraindicado para o coração alimentos, excesso, né, de salgados. Né? Então, por isso que comem muito sal, a pressão sobe. Né? Então, excesso de salgado já é contraindicado para o coração. Fígado. Fígado está ligado ao sabor azedo, ao ácido. Né? Então, tudo que é ácido, azedo, ainda mais se é naturalmente, fortalece o fígado. Não pode ser demais. É demais, vai fazer mal para o fígado. Por outro lado, é contraindicado para quem tem problemas no fígado excesso de alimentos picantes. Repara bem que toda vez que eu falo do contraindicado, ou então que vai prejudicar o órgão, é o excesso daquele sabor, tá bom? Pulmão, né? Pulmão, então, está relacionado ao sabor picante. Né? Quando a gente inspira, né? A Salete falou aí do aroma também, né? Do cheiro. Quando a gente inspira pimenta, a gente espirra, né? Porque então provoca reação no pulmão, porque o picante fortalece o pulmão. Excesso não, tá bom? Agora, contraindicado para quando a gente está com problemas pulmonares é excesso de alimentos amargos. Tá? E por fim, o quinto órgão é o baço pâncreas. E o baço pâncreas forma par com o estômago. Então, fortalece o baço pâncreas e o estômago alimentos doces. Vale ressaltar também que o doces aqui não é açúcar, mas alimentos que contêm sabor natural adocicado. Né? Então, alimentos doces fortalecem o baço pâncreas e o estômago. Agora, se você consome muito docinho, né, que tem lá açúcar, essas coisas, e ainda mais se é em excesso, você vai deixar o seu baço pâncreas e o seu estômago com deficiência, com desequilíbrio de energia. Né? É contraindicado para o baço pâncreas e estômago excesso de ácidos. Né? Tanto que quem tem dores no estômago, se consome excesso de alimentos ácidos, acaba tendo reação e muitas vezes reação violenta. Tá bom? Então, essa lista é a base para a gente deixar o nosso prato mais equilibrado. Tá? Então, o nosso prato tem que ter o salgado, amargo, azedo, o picante e o adocicado. Se contém esses 5 sabores no prato, a gente está com uma refeição mais equilibrada. E esses sabores estão relacionados também a cores, né? Porque cada um desses elementos, desses órgãos que eu falei,
está relacionado a uma cor. Então, o nosso prato tem que ter um azul escuro ou um preto, que está relacionado então ao salgado, ao rim. Precisa ter o vermelho, a cor vermelha, que é do coração e dos alimentos amargos. Tem também o verde, olha aí, verde, folhas verdes, ainda mais verde vivo, né, forte. Está relacionado ao fígado, alimentos azedos. O pulmão é da cor branca, então alimentos brancos, né? Cores naturais, alimentos brancos, está relacionado ao picante e ao pulmão. E alimentos amarelos tem a ver com baço pâncreas e o sabor adocicado. E como a gente está falando hoje, né, sobre gostos, sabores, não tinha como eu não trazer uma coisa que está acontecendo muito, né, que a gente está recebendo bastante pessoas comentando sobre isso, querendo um tratamento, uma ajuda, que é a questão da perda da capacidade de sentir cheiro ou olfato, que é um dos sintomas do Covid-19. Então, hoje eu trouxe para vocês também um pouquinho da fisioterapia do cheiro, para a gente entender e também ajudar algumas pessoas que estão passando por essa fase. A perda de cheiro, gente, ela vem associada à perda também do sabor, né? Ou do paladar da comida, dos alimentos. E a gente já percebeu, assim, em vários estudos aí recentemente, que em muitos casos a perda do olfato pode durar até meses em algumas pessoas, após a pessoa ter até mesmo se curado do Covid-19. Então, para combater um pouco essa sequela, eu trouxe para vocês um pouquinho da fisioterapia de cheiros, né? Que são exercício, é mais ou menos, né? Vamos dizer assim, é uma espécie de exercício para quem perdeu o olfato, para ajudar na qualidade de vida. Por quê? As pessoas que ficam muito tempo sem sentir cheiro, e muitas vezes não é nem o não sentir, a ausência completa do olfato. Às vezes o olfato ele está só reduzido, às vezes o olfato ele está distorcido. Eu já peguei paciente com olfato distorcido. O que seria isso, gente? A pessoa sente um cheiro que ela sabe que é bom, tá? Mas o cérebro dela interpreta isso como um cheiro ruim. Ou o contrário, ela sente um cheiro ruim, mas o cérebro dela interpreta isso como um cheiro bom. Então, a gente vai trazer um pouquinho desses exercícios para vocês. Como que a gente faz isso? A gente pode, eu trouxe um pouco assim, uma forma mais doméstica, né, de fazer o exercício, porque a gente pode fazer em casa, é muito simples também da gente utilizar essa técnica em casa. Como que você vai fazer? Você vai pegar um potinho, até separei um potinho pequenininho aqui, ó, que eu ganhei da Águida, né, veio com geleia, aproveitei o potinho. Você vai pegar um pote pequeno como esse e nós vamos colocar em vários potinhos alguns produtos. Por quê? Nós precisamos acordar a nossa memória olfativa novamente. Então você vai colocar num potinho como esse um pouco de pó de café e um outro potinho vai colocar um pouco de cravo da Índia. E o outro potinho você vai colocar baunilha, né, que tem um cheiro bem, que todo mundo conhece o cheiro de baunilha. Num outro potinho você vai colocar pasta de dente, tá? Que vai ali entrar para menta, né, o cheiro da menta. Então, como que você faz? Você pega, o legal, gente, é sempre assim, tirar um horário, duas vezes ao dia, tirar um horário fixo para você fazer esse tratamento, tá? Não é qualquer hora que lembra, não, vou fazer de manhã, tal hora, para ter foco naquilo que você está fazendo, tá? Então, pegou o café, vai pegar o potinho do café, né? O exemplo que eu vou dar aqui do café, e você vai pensar no café e vai cheirar. Cheirou, você afasta, tampa, espera, conta até 15, tá? 15 segundos e novamente pensa no café
e cheira. Fecha e faz isso de novo. Tá? Então você vai pegar e vai fazer isso com o café 3 vezes, fecha, conta até 15, mais ou menos 15 segundos em cada intervalo, para chegar toda a informação, que cheiro que é aquele, o que é o café. Depois você vai fazer isso com o cravo, vai fazer isso com a baunilha, com a pasta de dente. Né? Tem pessoas que utilizam também o vinagre, que é um cheiro cítrico, então que também pode ser utilizado para quem gosta de vinagre. Pode ser utilizado também fruta, então você pode pegar uma lasquinha de limão, de laranja e sentir esse cheiro. Sente o cheiro, mentaliza o que é aquilo, tá? É como se você estivesse explicando para o seu cérebro: olha, isso aqui é café. E faça isso várias vezes, várias vezes. O importante também, gente, para essas fragrâncias, né, domésticas que eu ensinei para vocês, é muito importante a questão, assim, ficar atento, principalmente quem tem rinite. Por quê? Quem tem rinite sabe que colocar um pozinho de café perto do nariz pode não sentir o cheiro do café, mas vai começar a espirrar. Tá? Então, ficar só atento a isso na questão desse tratamento que eu falei para você, que é um tratamento mais doméstico, dessa reabilitação do cheiro. Bom? Bem, olha, a tia Magui perguntou aqui, a partir do que eu estava falando dos sabores, né, sobre o jiló. Né? A forma como ela faz, então, refoga, né, com a água para poder tirar aquele amargo. Né? Olha, se você vai retirar o amargo dando só um susto com água, né, água quente, só dá um susto assim, né, e já escorre logo, aí não tem problema, porque aquele susto vai diminuir um pouquinho os nutrientes, mas nem tanto. Né? Ainda conserva os nutrientes que tem o giló, o alimento. Né? Agora, se deixa fervendo na água, né, com o tempo, aí o vapor, a reação química e tudo mais, vai perdendo bastante o nutriente que poderia ser aproveitado. Né? Então, depende como faz, né, esse refogamento. Né? Mas importante mesmo então, sem o alimento ter aquele sabor, né, ele mantém os nutrientes, vai também fazer cumprir com seus benefícios. Tá? Bem, falando então dos alimentos em geral, e aí, olha, vocês, se quiserem reagindo, né, colocando para a gente como que vocês têm feito as refeições, né, se, qual é o sabor, né, que vocês gostam mais, ou geralmente qual é aquele que aparece, né, no seu prato com mais frequência, coloca aqui, porque isso também é importante. Né? A gente, como eu falei, precisa de ter a nossa refeição nesse conjunto todo, nesses 5 sabores. A gente não pode dar preferência e ficar preso só em um ou dois sabores. Precisa de ter o conjunto, tá? Bem, como eu falei para vocês, tem dia que a gente está muito animado, né? Muito agitado, muito disperso ou com muito calor. Né? Então, precisamos de ter alimentos que ajudam a gente a se equilibrar. Né? Alimentos yin. Yin é energia mais calma, tranquila, é energia que desce. Eu falei para vocês que os alimentos, eles causam uma reação na gente voltada para uma direção, ou para cima, ou para baixo, ou para fora, ou para dentro. Então, quando a gente está muito agitado, está com muito calor, né? Não consegue dormir, né? Então o que a gente faz? A gente precisa de ter alimentos yin, né? Alimentos yin, aqueles alimentos que refrescam e que tranquilizam a gente. Né? Então, que alimentos são esses? As frutas, né? As frutas em geral. Né? Bom, alimentos doces, por natureza, são alimentos mais yin, né? Que o movimento
é mais para baixo. Então desce a nossa energia, ajuda a gente a tranquilizar mais, né? Saladas cruas são alimentos yin, né? Então alimentos frios, como o yin, é mais calmo, sereno, tranquilo. Então alimentos frios, né? Hortelã, ervas aromáticas são alimentos que refrescam. Você está com muito calor? Faz um chá de hortelã. Pode tomar até quente. Vai ajudar o seu corpo a refrescar. Agora, tem pessoas que preferem então um chá gelado. Né? Não sendo muito gelado, não tem problema. Agora, gelado demais pode prejudicar outras coisas, tá bom? Alimentos brancos ou alimentos moles também são alimentos yin, né? Os açúcares em geral, né? Então, as frutas têm frutose, é um açúcar natural, né? Estévia. Então, alimentos que são yin, né? Alimentos gordurosos como azeite, né? O óleo de coco, né? Alimentos que têm ômega 3, né? Então, mesmo abacate, né? Alimentos yin. O café, o chá, são alimentos yin também. Né? Mel é yin. Né? Vinagre, alimento yin. Tá? Agora, alguns alimentos que são yin intermediário, quer dizer, não vai fazer aquele efeito mais rápido, só que aos poucos vai deixando a gente mais um pouco yin, né? Mais um pouco com a energia para baixo. Né? São frutas frescas, frutos secos, algas marinhas, cogumelos, iogurte, né? O kefir, leguminosas, são alimentos yin, né? Intermediários. Agora, se a gente está devagar demais e precisa de dar uma força aí para agitar mais, né? Para levantar a nossa energia, alimentos yang, que ativam e aquecem o nosso organismo. Então, que alimentos são esses? As carnes vermelhas, tá? Os temperos ardidos, tanto que você come alguma coisa ardida, opa, né? Aquece e o fogo vai para a cabeça. Né? Alimentos quentes, tá? Ovos, queijos curados, sal, tudo isso, alimentos yang. Por isso que está com pressão alta, come sal, a energia sobe mais ainda. Tá? Existe o yang, que é intermediário, que são as carnes brancas, os pescados, então os peixes, crustáceos, moluscos, né? Queijos frescos, tá? Então são yang intermediário. E existe também aqueles alimentos que são neutros, né? Alimentos que mantêm o nosso equilíbrio. Né? Então, todas as refeições é bom a gente ter também no prato esses alimentos neutros. Né? Vou citar só alguns exemplos porque a lista é muito grande. Então, água de coco, né? Ajuda, né? Abacaxi, né? Abacaxi é um alimento neutro, abóbora, né? Mesmo a beterraba, grão de bico, né? Então alimentos que são mais neutros, tá? O mamão, né? Principalmente o mamão papaya, tá? Pera, então alimentos neutros, tá? E aí assim a gente vai regulando um pouco mais a nossa vida e a nossa saúde. E falando de alimentação, não tem como a gente não falar de novo. O alimento ideal é o alimento da sua região. Então, se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Bahia, procure alimentos que são da sua região. Outra coisa também importante são alimentos de época. Por exemplo, eu e o Mauro, a gente ama abacate, né? Porque abacate rejuvenesce. Abacate é fantástico, não é isso, Mauro? Abacate estava super caro há alguns meses atrás. E agora, o mês de fevereiro, tem gente batendo na porta da nossa casa vendendo abacate, não foi isso, Mauro?
5 abacates por R$ 5. Eu falei, nossa, a gente estava comprando um abacate por R$ 5 há 2 semanas atrás. Então, por quê? Porque o mês de fevereiro, o abacate está dentro da fruta de época. Então, por que não comer as frutas que estão nessa época? Dentro disso que o Mauro explicou, o coco verde também é agora no mês de fevereiro. Então, olha, coco verde, abacate, o figo, que nós temos em casa agora, né, Mauro? Jaca, a maçã, a pera, o pêssego, a uva, todas são frutas do mês de fevereiro. As verduras, escarola, hortelã, repolho, os legumes, abóbora, gengibre, milho verde, pepino, pimentão, quiabo e tomate. Então, todos esses são da nossa época agora, do mês de fevereiro. Então, os preços, eles baixam. Então, vamos dar uma olhada e ver quais são eles. Olha, tem tantos aí de cores variadas, né? Tem vermelho, tem verde, tantas cores que a gente pode diversificar na nossa alimentação. E junto com isso também a questão dos pequenos agricultores, pequenos produtores. Então, procurar pessoas que vendem aí alimentos que a gente sabe que são bem mais naturais, que estão ali mais próximo da nossa casa. Outra coisa também que eu acho que é muito importante nesse novo aventurar-se, né, Mauro, para essa questão dos temperos, dos gostos, dos sabores, das texturas, é a questão dos óleos. Então, começar a mudar um pouco, né? Utilizar aqui em casa, a gente usa muito, quando eu vou fazer o repolho, eu gosto de colocar o repolho com óleo de gergelim. Fica uma delícia. Para não ficar só sempre utilizando o alho e a cebola. Então, o óleo de gergelim. A mandioca, você pode fazer ela na manteiga. Você está utilizando outro óleo. Manteiga, não margarina, hein? Manteiga. Você pode grelhar sua abóbora no azeite. Está vendo como a gente consegue diversificar e fazer essa aventura nos temperos, nos gostos e nas cores dos alimentos? Bom, como a gente está falando, né, os alimentos é base para que os nossos órgãos se fortaleçam, tá? Então, os alimentos também ajudam a gente a se tratar de muitas coisas, né? Então, eu vou dar só alguns exemplos. A lista, né, é muito grande e não cabe aqui em uma hora de roda de conversa. Mas algumas dicas, né, aqui de alimentos que no nosso dia a dia pode ser importante. Né? Então, lá vai. Né? Olha, para combater depressão, primeira coisa, né, para combater depressão, gengibre, almeirão, chicória, alimentos que a gente pode encontrar com facilidade. Né? Claro que não vai pegar, né, uma raiz de gengibre, né, mais ou menos o que? Umas 150 gramas, 100 gramas, e vai consumir ela de uma vez para combater depressão. Não, né? Aí o gengibre vai fazer um chá. Né? Almeirão, chicória, come na salada, né? Mas comer constantemente, né? Com frequência, tá bom? Para aumentar a nossa força de vontade e determinação. Olha, até para isso tem alimentos específicos. Né? Para aumentar a força de vontade e determinação, sementes de abóbora, aveia, algas marinhas. Né? A semente de abóbora, compra lá a abóbora, aí você vai consumir a polpa da abóbora, né? Pega as sementes, deixa secar ao sol, vai secando, né? Vai secando, 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 e aí quando tiver crocante ali, né, bem sequinho a casca da semente, você abre e consome então o germe, né? Aquilo que tem dentro daquela casca da abóbora. Ou então, se você quer fazer um processo mais rápido, põe no forno para assar, no forno com fogo baixo.
temperatura baixa, e deixa assando ali até então a casca ficar crocante, você descasca e come então o germe da abóbora. Tá? Então, olha, sementes de abóbora, aveia, algas marinhas, para aumentar a força de vontade e a determinação. Para criatividade, o que você vai fazer? Para criatividade é espinafre. Espinafre e frutas cítricas. Estimula a criatividade. Para sentimentos positivos, olha aí. Tá? Quando você começa a querer pensar coisa que não deve, coisa ruim, né? Pensamentos, sentimentos positivos, alface e chá verde. Olha aí, né? É fácil de encontrar, faz parte da nossa alimentação e agora, tendo consciência do que pode fazer, a gente vai se alimentar com mais gosto. Né? Para combater a ansiedade, evite cafeína, porque deixa a gente mais ansioso ainda. Evite álcool, porque vai mexer, né, com a nossa imaginação, nosso cérebro, a nossa mente. Né? Coma carboidratos complexos, quer dizer, carboidratos que fica durante mais tempo no nosso organismo. Né? Então, sacia durante mais tempo. A batata, pão integral, macarrão. Beba água para combater a ansiedade. 8 copos por dia, pelo menos, mas sempre bebendo devagar. Né? Alimentos com muitas vitaminas, como couve, fígado, castanha do Brasil, sardinha, alga marinha, maçã, alimentos para combater a ansiedade. Né? Anti-inflamatórios naturais. Né? A gente está com dores aí por causa de alguma inflamação. Então, alimentos que têm bagas, né? Como morango, framboesa, amora. Né? Peixes gordurosos, quer dizer, peixes ricos em ômega 3, aqueles peixes que têm gordura, né? É anti-inflamatório por causa do ômega 3. Nozes, que têm fibras e proteínas, também combatem a inflamação. Cebolas e alho são antioxidantes, combatem a inflamação. Tá? Cacau, chocolate. Tá? Então, chocolate, claro que vai ser amargo ou meio amargo, né? Para combater as inflamações. Mauro, se você quiser, pode continuar. Pode continuar e tem um tempinho ainda. Então tá bom. Então vamos lá, né? Ó, algumas regras gerais para a gente poder se alimentar bem. Né? Regras gerais. Café da manhã, aqui é um ditado, né? Você imagina, visualiza isso, né? Vai ser fácil para você saber o que comer, como comer, a quantidade, né, dos alimentos para ter aí. Então, regra geral, café da manhã como rei, como rainha. Fartura, mesa farta, bastante para durar durante o dia inteiro. Né? Almoço, já um pouco menos. O almoço tem que ser como um príncipe e uma princesa. Olha, é diferente, né? De muitas refeições que a gente faz. Então, no almoço, um pouco menos do que no café. A janta é de mendigo e mendiga. A janta tem que ser quase nada, tá bom? Fácil aí para a gente saber a quantidade e poder dormir bem, recuperar energia no outro dia, né? Café da manhã farto, para estar cheio de vitalidade. Né? Em cada horário, em cada uma dessas refeições, tem alguns alimentos que você precisa de observar. Né? No café da manhã, o ideal é a gente consumir frutas e fibras. Por quê? Porque durante o período da manhã o nosso organismo está em processo de limpeza. Começa durante a noite, o fígado trabalhando lá para limpar o nosso organismo todo, né? Mudança química, e quando chega a parte da manhã, quando a gente acorda e tudo mais, horário que a gente vai no banheiro, né? Que a gente vai se espreguiçar, né? Então alimentos à base de frutas e fibras. Aí a gente completa a limpeza. Na hora do almoço, aí pode ter mais variedade, né?
Os pratos, então, precisam ser coloridos e nos diversos sabores, como a gente comentou no início dessa roda de conversa. Quando chega a tarde, uma fruta. Né? À tarde você não precisa encher, né, de coisas para comer. Então, uma fruta, de preferência, como a Salete ressaltou agora há pouco, frutas da época. E chegando à noite, como a alimentação da janta é de mendigo, então à noite, olha, um chá, um mingau de aveia, né? Alimentos leves. Então à noite precisa evitar carboidratos, né? Massa, essas coisas todas, evitar laticínios, né? Leite e derivados, né? Com exceção de iogurte, como o iogurte tem os lactobacilos e faz bem para a flora intestinal, então pode à noite. Mas outros laticínios precisam ser evitados. Né? Doces, evitar doces à noite. Tá? Gorduras, porque deixa a barriga mais pesada, quer dizer, para dormir aumenta a dificuldade. E evitar também alimentos crus, porque chegando à noite o baço pâncreas precisa de se concentrar no nosso metabolismo. E aí os alimentos crus vai dividir a atenção dele. Tá? Cuidados que a gente precisa na hora da gente preparar os nossos alimentos. Então, cuidado com os pós brancos. Cuidado com o arroz branco, com o açúcar refinado, com o sal refinado, com o trigo branco. Né? Não não utilize esses alimentos brancos com frequência, porque passam por um processo químico muito intenso. Então eles carregam muita sujeira química que acaba prejudicando a saúde. Né? Cuidado também com os alimentos embutidos, os alimentos muito processados, carregados de sal e de outras substâncias químicas. Né? E cuidado também com a quantidade. Né? Por isso que na nossa alimentação é importante a gente comer a refeição devagar, desde o café da manhã até o chazinho à noite, devagar, né? Apreciando o sabor, né? Mastigando bem, né? Comendo com tranquilidade. Né? Por isso que alguns hábitos saudáveis, algumas mudanças, né, na vida de muitas pessoas, tá, para a gente se alimentar bem. Tá? Olha, mantenha sempre mais frutas, iogurte, coalhada na sua casa e no local do seu trabalho. Mais frutas, porque aquilo que você tem à mão é o que você vai buscar primeiro para consumir. Tá? Então, mantenha mais frutas. Segundo, tente comer em família todos os dias. Se é possível, faça isso. Coma a sua refeição em volta da mesa com a sua família. Não também na frente da televisão, mas em volta da mesa com a sua família. Olha, né, não tem momento mais gostoso do que esse. E os alimentos também vão ter outros sabores. Tá? Não pule ou adie as refeições. Tá? Aprecie suas refeições. Enquanto você está ali comendo, consumindo, sinta tudo aquilo que a gente falou no começo, né? Textura, sabor, aroma e tudo mais. Beba água em vez de bebidas, porque as bebidas carregadas em açúcar, tá? E olha, um bônus aqui de dica. Coma com hashi, tá? Com aqueles dois pauzinhos japoneses. Porque o hashi você vai pegar cada coisa devagarzinho, né? E pouquinho. Aí você come menos. Tá bom? Aqui é uma brincadeira, mas também, né? Se quiser pegar essa prática, não vai ser em vão, não. Tá bom? Olha, grande abraço, né? Até a próxima semana e aproveitem bastante para mudar os hábitos alimentares. Boa noite, gente. Muito obrigada pela companhia de hoje. E, ó, exercitar os 5 sentidos na horta sensorial.
Beijo para vocês. Até quarta.